Fala pessoal, estamos iniciando mais um resenha com o Babu. Estou aqui com meu mano Tebeu. Fala aí, galera, boa noite, tamo junto. Tebeu tá com essa camisa da França. Grismo, comeu a bola. Aposentou, né? Na seleção? Na seleção já Na seleção já aposentou, pensei que ele tinha se aposentado no futebol. Não. Na seleção já tem um tempo. Meu mano Arif, mais conhecido como Belo. Vasco da Gama. Essa camisa do Vasco é pouco chinês, agora que eu lembrei, né? Essa camisa horrorosa. Muito mesmo. Do Vasco. Por isso que eu ligo ela hoje, pra você lembrar, pô. Meu Deus, pô. Que isso, vamos chorar? Eu tô de campeão, pô. Campeão! Respeito o Tottenham. Campeão da Europa League, Tottenham. Respeitável. Grande campeonato que eles ganharam. E ali atrás da câmera hoje está o Juan. O Juan tá uniformizado de amigos do boteco, né, mano? Falar um pouquinho sobre o Brasileirão. Europa League, Tottenham campeão. Convocação do Ancelotti. Foi ontem a convocação, né? E é isso aí, começar sobre o Campeonato Brasileiro, meu Eu Deus. tenho uma pergunta para fazer pro Alif. Pode fazer logo. Qual é a maior, o título? Do Bayern ou do Tottenham? A Bundesliga ou Europa League? Sinceridade. Pra mim é Europa League. Ah, pra você é a Europa League. Campeonato internacional, pra mim, a galera desvaloriza muito a Europa League. Mas isso eu acho com qualquer campeonato de Espanha. Então é melhor o Vasco ganhar a Sul-Americana do que Eu prefiro ganhar o brasileiro? brasileiro. Do que o brasileiro? Mano, sabe o que acontece? A galera desmerece muito isso. Não é que eles não é de merecer não. Segundos Não é de merecer não, é Europa porque League, não é Sul-Americana. de merecer não. É porque o Campeonato Brasileiro é mais forte do que a Europa, do que a Tô Sul-Americana. falando mais forte. Ué, não é? Tô falando mais valioso. Pra mim é mais Não, valioso. tô falando mais forte. Tu prefere o que tu acha que o Campeonato Nacional é mais valioso que uma Europa League? Oi? Não. Aí A vou falar Copa, uma questão. deixa eu falar uma parada aqui. A Copa do Brasil, aí é o ponto. O ponto é esse. A Copa do Brasil, quando não tinha os times da Libertadores, agora com o time da Libertadores, a Copa do Brasil é forte pra caralho. Não, vou dizer um pouco. Equivale a Libertadores. Tipo assim, em força. Tô dizendo em força, não tô dizendo em tamanho não. Em tamanho não. Aí você vem falar pra mim que a Europa League, a Sul-Americana. Pô, a Sul-Americana nunca vai ter o Flamengo. Nunca vai ter o Palmeiras. Tá ligado? Botafogo, as três maiores folhas salarial da América do Sul não tem. Como é que ela vai ser do mesmo valor, do mesmo valor? Não, deixa eu É a mesma coisa da Europa League. Então, eu quero Não vai ter o Real Madrid. Nunca vai ter o Real Madrid. Vai ter um City. Já ganhou o Real Madrid? Não vai ter uns. Tá ligado? O Real Madrid tem título lá, pô. Tem, pô, em 1950. Não. 1950 eles estão ganhando a Liga de Campeões. Eu Nem existia a também. Europa League de 1950, pô. Então, mas então, fala o último título do Real Madrid. Não, eu quero dizer, eu posso dizer um ponto aqui, do ponto de vista. Vamos lá. E quando ele ganhou, quando eles disputavam as duas. Não, deixa eu explicar. Disputava as Deixa eu duas. explicar. Sabe do ponto de disso, vista, né? explicar do ponto de vista. Vamos lá. Não, calma aí, sabe disso, né? Ou não? Que antigamente se disputava as duas. Europa League é Champions. Se disputar uma só, nunca vai ter o Real Madrid, porque ele vai sempre Não, disputar então, disso. isso que eu quero te falar. Vamos lá. O que eu acho a importância da Europa League? Pra quem é? Vamos lá. A Sul-Americana pro Flamengo não é importante. A Sul-Americana pro Flamengo não é importante. Tá, a gente não tá falando de um time só, não, cara. A gente Não, tá falando não. do cenário do futebol. De vista que eu acho da Europa League. Pro Tottenham, tinha uma importância, mano. Tinha uma importância pro Mas Tottenham. a gente tá falando do Tottenham ou do Não, campeonato? tô falando, o campeonato em si, Ah, mas ele depende do pô. clube, Pipeu, depende Então do tá clube. bom, pô. Se o Nove Gols ganhar, beleza. Aí vem o melhor campeonato do mundo. Não é isso que eu tô falando, tô falando Ué, do ponto de vista. eu tô Pro dizendo- clube que tá Por ali. que eu puxei esse assunto todo? Porque você ficou postando, porque ele postou o bagulho do Harry Kane. Falei, pô, o campeonato que o Harry Kane ganhou é muito maior do que o Tottenham Eu ganhou. quero saber de você. Não, pra você. Pra Mas você o não. Tottenham não é, Pra mim não. não era. Porque Pra- a importância pra mim, ver um Tottenham ganhar, não Não, é, mas mano. Eu não. tô falando, pô. Não é. Então tá bom. Então se o Fluminense ganhar, se o Vasco ganhar a Sul-Americana, vai ser maior do que o brasileiro do Flamengo? Não. Então, cara, é isso que eu tô tentando fazer isso. Não é pra tu, não é pra mim, não é pra você. É pro O que você acha mais valioso? A Bundesliga ou a Europa League? Eu acho mais valioso a Europa League, pô. O campeonato em si é mais valioso? Eu acho. Claro que não, porra. Porra, é mais valioso? Eu tava brincando. Não, eu sei, mas é mais valioso? Pô, isso não existe, cara. Você dizer que o Tottenham foi campeão, É o mesmo-
na Conference League. Ué, o Betis, para aquele time que vai disputar, é mais valioso, Ele então. tá no banco da FIFA e tá assim. Não, mas pro Bet vai ser importante, o Bet vai ganhar Tá bom, filhão, tá bom. Vai ser importante para ele, mas não vai ser maior. Não, beleza. Você disse. O que é a discussão que a gente está falando aqui? A discussão que a gente está falando aqui é porque ele pegou, botou lá o Tottenham campeão e o Harry Kane campeão. Mano, mas Estamos melhor, não está melhor. o que acha mais valioso? A Europa League ou a Premier League? A Premier League é maravilhosa, por quê? A Premier League é a Premier Mas é League, campeonato mais importante, nacional, mas a Premier League é a campeonato mais nacional, importante do mundo. Mas é campeonato E a nacional. Bundesliga é mais importante que a Europa League, cara. Beleza, mas pode Só de ter o Bayern e o Borussia. Mas só o Bayern que ganha, cara. Pra mim, a Bundesliga é o campeonato mais, tipo assim, dos maiores ali que tem. É o mais feio que tem a Bundesliga. Só o Bayern que Pra ganha. mim, o melhor Não, campeonato é a Bundesliga. o Leverkusen ganhou ano passado. Tá, quantos títulos o Bayern vinha ganhando em seguida, né? Mas Agora o Bayern vai pilerar mais um pontão, aí depois o Bolsa vai ganhar. Eu já falei Cara, pra ele, o Tottenham quase foi rebaixado esse ano, cara. Foi, o problema pra não cair, pô. Então essa comparação que tu tá fazendo aí não existe, pô. Pra tu ver que o campeonato ser difícil. Então é só porque o campeonato é difícil. A Premier League é mais difícil que a Bundesliga? Quê? Premier League não é mais difícil que a Bundesliga? Sim. Ah. Mas não quer dizer que A La Liga é mais. Vamos lá, a La Liga é mais difícil que a Bundesliga. Não sei. Pra mim, a Bundesliga. Pô, que isso? É Que mais isso? Que isso? Não tem como, não tem como. Não sei. Não sei, pra mim é empate. Sei lá, ou então pode ser. O Bayern mas é não tão é tão soberano. diferença, não. O Bayern é tão soberano que perdeu a Pokal. Já não ganha a Pokal, já tem uns 4 anos que não ganha a Pokal. O Bayern é tão soberano na Alemanha que tem o Stuttgart ganhou agora na final. Ganhou, o E ano Mönchengladbach. passado, quem ganhou? O Bayern Leverkusen. E ano retrasado, quem ganhou? Borussia. E ano retrasado. Tem quanto tempo que o Bayern não ganha, pô? Olha, Porque vocês questão- acham que o Bayern... Tem uns Não, 5 mas a questão não é o Bayern, tem a anos que questão o Bayern de Munique não ganha. É, Não, mas aí a questão não é o Bayern, não, cara. Eu tô dizendo assim, porque. Não, ele quer desmerecer o campeonato. Isso aí, ele Porque quer o Bayern desmerecer a campeão Bundesliga. direto. Isso. Não, Ele não, quer não, desmerecer a não, Bundesliga para exaltar o título do Tottenham. Tô desmerecendo a Bundesliga, tô dizendo que dentro. Qualquer um dos campeonatos nacionais é mais importante do que a. Então o campeonato russo é mais importante que a Europa League. É. Tanto pô. Eles poupam, todo mundo poupou. Até o Tottenham poupou. Eles poupam na. Isso é verdade. Caralho! Eles poupam na Europa League. Europa League pra jogar No principal. na Liga, pô. Todos fazem isso. Não, os menores não fazem. Quem não faz? Os clubes menores, até o clube da Suíça não faz Claro isso. que faz, cara. Claro que faz. Não, A admite. Suíça não, acho que não faz, não. Não faz, não. Faz os maiores. Não, eu vou te falar. Os clubes maiores não vão fazer isso aí, cara. Tipo assim, vamos lá, tu pega aí. O Bet não poupou, pô. Porque o Bet sabia que ia conseguir Não, ganhar. não poupou agora. Não, mano, o Bet No sabia que começo, ia cara, ganhar. poupou, O cara. Bet sabia que ia ganhar Claro que a poupou. La Liga, sabe que vai ganhar. Não, Vai mas ser claro o que o poupou. argumento errado. O argumento é o seguinte: nesses campeonatos menores, a probabilidade de você conseguir uma vaga para ir campeões é menor. Por exemplo, o campeonato russo deve dar uma vaga para ir campeões Isso. e deve dar umas 5 ou 6 para a Europa League, tá ligado? Aham. Então, querendo ou não, aí, para esse campeonato, a Europa League é valioso, porque é difícil você ter Não, uma mas vaga para ir o campeões, tá ligado? russo não é o comparativo, não. O Russo não dá nem mais que mais vaga para nada. Porque eu Vamos pegar o deu dinamarquês. pra Dinamarquês. Vamos lá, dinamarquês. Quem foi o campeão dinamarquês esse ano? Foi o Eriksen Futebol Clube. Não, tudo bem. O dinamarquês você tá falando aí, você pegou lá atrás. Então, eu tô falando para esses clubes. Mas eu tô dizendo para os clubes menores, cara. Clubes menores. Vai ser mais importante, é isso que tu fala. Porque Não, tu pro entende, Tottenham né? não. Pro Tottenham não. Não é até o momento que começa a Premier League. Depois que a Premier League. Ah, então você tá assumindo que o Tottenham é pequeno. Não, escuta, cara. Vamos lá. Começa o campeonato Ué. do Tottenham do Big Six, é um dos 6 maiores da Inglaterra. Começa o Vai campeonato. ser um dos 6 maiores. Então, você mesmo já tá ligado? Ele tá. Ele se complica. Começa o campeonato. Qual é o objetivo do Tottenham? Vamos lá. Se classificar pra Champions. Se classificar pra Champions. Aí o campeonato tá rolando. O Tottenham não poupou esse ano. Poupou, não. Então o Tottenham dá mais importante pra. Então acabou. A discussão é essa. Aí começou Tem uma discussão pra quem tá Ele discutindo. viu que tinha chance de ganhar a Europa League. Não dá. Não vai conseguir se classificar pra Champions. Foi o quê? Então, nos olhos, como exemplo. Cadê? Horrível. Se estima seria aquela
Copenhague aí que tava na Champions. É quadrangular final, isso aí é tipo quadrangular final. Ah, São 12 times. Pô, feio demais. 6 disputam o título e você vai disputar o rebaixamento, cara. Como é que vou procurar o campeonato dinamarquês, cara? Em Copenhague. Copenhague aí, tava na Champions. Eu sei, pô. Todo ano vai, cara. Todo ano ele ganha, cara. Tem chocolate. Mas acho que esse ano não ganhou, não, cara. Acho que não foi ele que foi campeão esse ano, não, cara. Sei lá. Cara, o campeonato dinamarquês nem vaga pra Liga Europa dá. Dá vaga pra Champions e pra Conference League. Liga Europa deve ser o campo da Copa da Dinamarca. Pra tu ver como é que é importante. Não é conferência importante, não. Não, mas a conferência vai todo mundo, é o que sobrar. É para os caras não ficar para não ficar sem calendário. Porque muito time ficava sem calendário. Por exemplo, o Betis, esse time já está sem calendário já. Igual o United vai estar ano que vem, né? Vai ser calendário do United. Não, o calendário vai ter, pô. Que cara só a Premier E a League. Copa da Liga Inglesa e a FA Cup e bater internacional. Internacional. Igual pro United. Pro United mesmo. Caralho, a Liga Europa era só. Tipo assim, ia salvar esse ano porque esse ano foi de das coisas. Mas não vai ter pra Champions. tá maluco, o United é enorme, cheio de Champions, cheio de E tem Liga Europa também. Premier. Eu sei, mas. Não tem jeito, mas vai, segue o baile. Vamos falar Isso aí, bota ele campeão. Não, merecidíssimo o título, pô. Não, beleza, é o Não título. vaga pra Champions, pô. Título é título, pô. Tá maluco? Título é Não título. foi bonito pra caralho. Tu prefere ser rebaixado ou ganhar a Sul-Americana? Acabei de falar que título é título. Prefiro ganhar Guanabara, pô. Do que ser rebaixado. Não? Mas ser rebaixado, título é título. Igual a gente tá disputando aí o Halloween mal comparado. Campeonato de brinquedo. Não, mas Liga amistosa. Não, mas tu prefere ganhar ou perder? Ganhar. Ganhar, pô. Caralho. Vamos chegar a um consenso aqui, um consenso. Esses campeonatos, esse segundo escalão da Europa, Liga Europa League, são os terceiros campeonatos mais importantes, abaixo só da Liga Champions e Liga Nacional. Isso, pô. Concorda? Claro. Depende. Aqui no Brasil, a Copa do A Brasil. Copa do Brasil é maior. Na Inglaterra, a Copa da Inglaterra é maior do que. Não. A Liga Mano, a sei Copa da lá. Inglaterra, ela é mais A Copa da antiga. Liga, a Copa da Liga, a Copa da Não, Liga. a Copa da Liga. Que é só os da Sabe por quê? primeira divisão. Aqui esse time aí ganhou do City. Crystal Palace. Porra, Copa da Liga mano. Europa. Então, mas ela deu vaga para a Liga Europa porque, tipo assim. Não, É. é menor, tá ligado? É, A não Liga sei. Europa dá vaga pra Champions. Gosto da Aqui Liga no Brasil, ela dá vaga para Libertadores, hein? É bizarro isso, A né? Copa do Brasil. E aí? Bizarro. É porque lá são duas, né? Tem que ver qual é a outra. Então não dá vaga pra nada, eu acho. Nenhuma da Copa da vaga pra Não, e a- a outra dá vaga pra Conference. Ah, a outra dá vaga Não, pra e A outra não dá nada, a outra é aquele que é todo mundo. Toda, que é todas todas as as divisões. conferências. Eu tô falando aquela que é a Copa, tipo assim. Tem a Copa da É, Inglaterra, é, a FA Cup é. e tem a Copa da Liga A Copa- Inglesa. Não, a Copa da Inglaterra é a mesma coisa que a FA Cup, pô. A Copa da Liga Inglesa é outra coisa. É, só duas, no caso. Você falou três. São duas, então a FA Cup e a Carabão, né? É, tá usando um patrocinador. É, pô. A Carabão Não, é, é Copa da Liga Inglesa, que é só da Liga. é os 20, é. E a Copa da Inglaterra, que é geral. O Newcastle ganhou a Copa da Inglaterra. E o Newcastle ganhou a Copa da Liga Inglesa. E o Crystal Palace ganhou a Copa da Inglaterra. Isso. Entendi. Acho que esse daí que dá vaga pra Copa da É a FA Inglaterra Cup que dá vaga pra Liga Europa. e a outra pra Conference. A outra eu não sei, não vi. A outra A outra pra Guanabara. E Brasileirão aí, Vasco e Crystal Palace. Às 4 horas da tarde no em São Ressacado. Januário. Ressacado. Moça bonita. Brasileirão aí, o que você está achando do Brasileirão até agora? Pepeu, Alif. É, tá expectativa, tava no que a gente esperava mesmo. Flamengo e Palmeiras. Uma surpresa é o Bragantino. Que é a mesma coisa que a gente falou semana passada, né? Ganhou ontem, né, cara? Ganhou. É 1 a Os 0 moleques estavam lá, os moleques do Live. do Leipzig estavam lá. Gol do John John. Gol do John John. 1 a 0 Então, a expectativa do brasileiro é isso aí, cara. Jogo do Flamengo e Palmeiras muito truncado, muito estudado, né? Isso aí eu ia falar pra vocês, Vai o passar, Flamengo acho que foi o jogo mais importante da rodada, né? Não, vamos lá, eu tô achando duas surpresas aqui, não sei se vocês concordam comigo, brasileiro. Tanto o Ceará como o Mirassol. Tem sido duas surpresas, o Ceará tá em sexto, o Mirassol em nono. O Mirassol até porque a gente ficou antes de começar o campeonato, a gente falou aqui, nós
quando gravamos aqui, a gente falou, pô, o Mirassol vai usar de bancada, é o primeiro rebaixado, e o Mirassol não tá mostrando isso, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre esses dois clubes aí, Ceará e Mirassol, das surpresas. Pô, né? mano, o Mirassol me enganou muito por causa das contratações. Pô, o Mirassol só contratava cara doido, cara velho, cara bichado, o Reinaldo Jô, não, Jô não, mas ó. Tem alguém que tá lá também que é Não, tem mais gente, mas tipo assim. Gabriel Jamal tá lá. Não, ele é o capitão do time, ele não saiu de lá. Mas ele é banco. O Gabriel Jamal Não. Ele é o 10, cara. Não, 27, ele joga com a mesma cabeça que ele jogou no Flamengo. É. Só que ele é o capitão do time. Gabriel Jamal. Muralha no gol. Ele é igualzinho o Jamal, cara, Malik, cara, entendeu? Você acha engraçado ele? Não, o Gabriel, Deus que saiu, acho que ele saiu do Flamengo, foi pra fora, não sei. E já veio pra ali, ficou ele tá ali muitos anos já, o Gabriel. Tem a pouco. Quantos anos? Ele Ele tem quase 10 anos mais ou menos ali. conviveu com o namorado da Isa lá, pô. É. Yuri. Fez um golaço. Horroroso, mal contei com isso aí. Então, o Gabriel, os caras, pô, o time, pelo elenco que tinha, a gente achava que eles iam. E agora a gente acha que é o Sport, né? Eu acho que o Sport. Pode, já foi também. Tu acha que já foi? Pô, cara, eu acho muito cedo. Toda hora. A gente tá na 10ª rodada, né? Pô, toda hora que os caras sempre fazem isso, mano. Eu sempre vejo isso em televisão. Os malucos iniciam, o cara tem um time mal com o esporte, os caras vão lá, ficam loucos, já caiu. Pô, tá na 10ª rodada, pô. Acho que tem 10 jogos venceu de mano. Pô, mano, mas sei lá, pausa pra Copa aí, pra Tipo, foi demitido. o Mundial. Agora eu tô no Oliveira. Volta do Mundial, eles engatam 3 vitórias, aí perde 1. E essa história aí, né, de Cristiano Ronaldo, né? Será que é verdade mesmo? Não, toda hora eu vejo Cristiano Ronaldo em algum time brasileiro. Só não vi no Vasco ainda. Não, mas. Porque ele vamos do norte lá, pô, né? O Lorde vai ligar pra ele. Não foi pra E aí, Lorde, Cristiano? O Lorde vai ser vamos do Lorde, pô. Onde o Lorde? Do Ele Lorde é maluco aquela porra. dos esportes que eu fui lá do Cristiano Ronaldo, cara. Não, mas não, para Não, porque toda hora eu não é pro Cristiano Ronaldo, Não, que a mas gente não. falar de esporte, cara. É que a parada do Cristiano Ronaldo. 87 é do Flamengo. Porra, caralho. Não, é que a parada do Cristiano Ronaldo é que a FIFA ela liberou uma mini contratação pro Mundial de Clubes. Os clubes são liberados para contratar qualquer jogador pro Mundial de Clubes, tá ligado? Não, eu sei. Tipo o Cruzeiro fez em 97 no time de aluguel, tá ligado? No Mundial, foi. Então, aí eles pode fazer isso. Aí o Cristiano Ronaldo tá cotado para 4 clubes brasileiros, os 4 que estão no Mundial. Tá ligado? Então, Flamengo, Botafogo, Não. Fluminense. Ele não é Fluminense, não. Não, Fluminense não. Fluminense Não, mas mas ninguém Se ele- sabe for o Fluminense, que vai ter não vai querer dar o vídeo dele pro Cristiano Ronaldo ver, não, pô. Ele vai falar, Cristiano A Ronaldo questão vai é falar que que ele falou que queria jogar num time no Mundial. Ele falou essa parada. É, o contrato que ele dele queria acabou agora, jogar né? esse Mundial. Não, ele já se despediu lá do time lá, não? É mesmo? Tem uma postagem aí no Twitter que ele botou. Não, eu acho que tipo assim, cara, o clube se ele vem pro clube brasileiro, mano. Esqueci o que ele botou. Aí volta aquela parada que a gente gravou da outra vez, já tinha visto. Se ele vem pro clube brasileiro hoje, é a maior contratação do clube brasileiro. Claro. Eu acho que barra do Romário. E traz muito mais mídia que o Neymar, vocês não acham não? Traz, pô. Ele traz mais mídia que todo mundo, cara. Cristiano Ronaldo vindo, Ele traz mais mídia que o Messi, cara. Se o Messi vier, mídia traz. traz mais mídia que o Messi. Claro, pô. Traz O muito cara, mais. ele é o cara mais seguido da porra do planeta todo, mano. Da porra toda. Venezuela não, mano. O maluco É o criou um bichão canal da no YouTube, porra, mano. mano. O maluco criou um canal no YouTube. Em uma semana o maluco tinha 60 milhões de inscritos, pô. Este capítulo Ah, eu pensava. acabou. A história ainda está sendo escrita. Grato a todos. Depois com ele, se discutiu. Ele meio que deixou em aberto, Não, né? torço muito pra que ele venha pro Flamengo. Muito pra ele Melhor ele que o Juninho. disputar a posição com o Pedro. Queria que ele fosse pro Real Madrid. Se ele for pro. Pô, seria maneiro. Pô, meu filho é melhor Madrid do que o Flamengo? Quem preferia? Pô, mano, é porque estão falando que o Rodrigo vai sair. Joga de papel pra ponta. Não, chama pô, os- não é pela história mesmo. É, pra encerrar. O cara é europeu, pô. Já pensou, ele fosse pro Real Madrid, Fazer o gol. jogasse no Mundial, jogasse mais uma temporada lá, fizesse um mil no Real Madrid e encerrasse a Eu acho que carreira. ele precisa de mais 2 Pô, tá temporadas maluco. pra poder bater gol. Depende, pô. Depende, pega um Fluminense e Real Madrid Fluminense. Pronto. Embargou. Valeu, mete um montão de gol. Não, mas aí. Pô, cara, sei lá, pô, não queria. Papo reto mesmo.
Eu sou flamenguista, mas eu queria que o Cristiano Ronaldo viesse para nenhum time brasileiro, não. Não, se Agora, não for o se Flamengo, fosse- você pega mais É, ninguém. Não, se mas fosse o Flamengo, saiu- viesse pro Flamengo. Vamos ver mesmo uma Pode coisa. dizer lá na Gávea. Agora eu sou Mengão. Bora, era pra Ah, o Grêmio esperando ele lá. Aí- Eu sou Mengão, pô. Mas saiu. Opa, agora eu sou Mengão, opa. Moleque, imagina, a laranjeira cheia pra caralho, caixa de som montada. Aí pronto, que chamou lá na Gávea. Agora eu sou Mengão. O Renato Gaúcho, quando tá na entrevista falando que o DVD dele tá pronto pra dar pro futebol. Mó doideira, né, cara? Não, pô, tipo assim, sei lá, mano. No Botafogo ia ser uma heresia pro futebol, cara. Não, mas teve o boato que o John Texton mandou proposta Sim, pra pô, ele, tá sim, ligado? não, o Botafogo tem dinheiro, cara. O João Tex é piroca. Não, o John Texton falou que ia dar 5% do clube pra Ele ele. fica falando De muita ações. coisa. Já vi falando do Palmeiras. É, os caras estão falando que a Leila também vai investir também. Ele é com certeza um empresário que tem mais grana aqui no futebol brasileiro, assim, de clubes, né? Tá, mas o John Texton é muito inteligente, Eu cara. acho Ele é que, piroca, tipo mas ele é assim, inteligente. tipo assim, mano, o clube que pegar ele, se for um clube brasileiro, traz muito marketing do clube. Pô, mano, na mesma hora que contrata ele, E outra, o e dinheiro outra. já volta, o dinheiro já volta. Só que a camisa, mano. Vender camisa, No esquece. dia seguinte vai lá comprar, eu duvido que não vai. Vou mesmo. Do Flamengo, chute no... Mano, qualquer time, irmão. Não, Do Palmeiras compra, do Palmeiras compra. O Palmeiras compra? Não. E falar do jogo do Flamengo e Palmeiras aí, Pô, pode falar primeiro. O jogo. tu achou lá, teve aquela polêmica lá dos pênaltis. Ah, mano, então, isso aí é aquilo, né, cara? A meu favor. Mas perdeu, pô. Perdeu o pênalti. A meu favor, eu O Palmeiras grito. perdeu A meu... Perdeu, pô. Acabou que ficamos 0x0. 0x0, o Flamengo fez o gol. O Flamengo teve pênalti pro Não, Flamengo. o pênalti pro Flamengo, mas vocês estão falando com o Não, pênalti. mas não, ele não tá dizendo isso. Ele tá dizendo que teve a polêmica dos pênaltis. É. O do Flamengo também ele ficou falando que não foi. Então, mas é isso aí, teve essa polêmica aí, tipo assim, não dá pra precisar se o Varela tava dentro da área ou não. E não dando pra precisar, o cara deu o pênalti dentro do campo. Então, mas não dá pra precisar, o certo era não dar, porque não dá pra precisar, então não dá. Se tá dentro, se tá fora, mas como ele deu, então segue. Então, aí o pênalti do Arrascaeta. Pô, cara, o cara bota a mão nele, futebol não é pra botar a mão. O cara bota a mão nele e nitidamente ele estica o braço, tá ligado? Então, porra, o nego vai reclamar porque a grande maioria da imprensa é paulista, então a gente entende porque e é o que Palmeiras em 10 rodadas teve 8 pênaltis. Sim. O mais beneficiado por pênalti do futebol brasileiro. 8 pênaltis em 10 rodadas. E entre esses pênaltis tem uns dois no mínimo. Pênaltis fantasma mesmo. O cara caiu com o esporte, o cara caiu sozinho. Sem a bola. O cara deu drible aqui e caiu. E o juiz deu pênalti. Uma das maiores reclamações do esporte também foi isso aí, né? Contra o No Bahia. final do jogo, esse pênalti aí. Contra o Bahia, um ombro a ombro clássico, o cara pênalti. Então, porra, aí eles chutaram o balde, falando que pá. Os únicos jogos que eles não tiveram pênalti foi contra o Vasco. Eles ganharam de virada no final. E aí, tipo, tem um lance lá também do Everton, que o Everton sai e dá uma ajoelhada no Léo Ortiz. Tudo bem que meio que isso não tá na regra não, mas se banalizou que é a área do goleiro, mas isso não existe na regra não, tá? A área do goleiro não quer dizer que o goleiro possa dar um soco no cara, dar um chute no cara e tá tudo certo, não. Mas nego, como banalizou isso, aí fala que, mas pô, a área do goleiro, o cara saiu assim, ó, saiu, mano. Mas agora tem a tecnologia, tem o VAR, tu vê que o cara dá uma ajoelhada no outro, mas ninguém nem falou isso. Esse lance não tá nem sendo falado. Tem o lance do Gustavo Gomes também, que pisou que era pro segundo amarelo. Então, porra, tipo assim, tem vários e vários lances pra um e pra outro. Agora, dizendo do jogo, o Felipe Luiz deu um nó tático no Abel. A rapaziada do Flamengo aí, babuíno, tipo assim, que acha que o Flamengo tem que ganhar todos os jogos de goleada, o tempo todo, jogar pra
Isso não é futebol. Futebol. Não é goleada não, mas tem que ganhar jogos contra time pequeno. Futebol. Então todo mundo pra você pequeno, pô. Todo mundo não. O Palmeiras se perdesse lá contra o Palmeiras no Allianz era um jogo normal, se perdesse. Você quer falar que o Palmeiras é pequeno. Não, ali não é uma derrota normal. Perder o Palmeiras lá no Allianz é um jogo perdido. Mas não é assim que funciona a torcida do Flamengo. Perder com o Red Bull Bragantino. Torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo Bragança. não funciona assim, não. Dá pra reclamar, pô. Não funciona. Agora, não pode perder, pô. Perder pro Vasco no Maracanã é inadmissível, pô. Mas o Flamengo não perdeu pro Vasco. Não, mas tô dando exemplo. Perder pro Vasco no Maracanã eu acho inadmissível. Eu Se não eu acho. for o presidente, eu multo o jogador todo que perdeu pro Vasco. Eu ia fazer igual o Aí Eurico. tá falando só pros Flamengo. Eu ia fazer igual o Eurico Miranda. Ah, ele tá falando isso porque ele é maluco. Não paga o bicho contra time pequeno. Não, mas ele se esqueceu que Flamengo e Vasco é clássico, né? Não, Clássico é feito no detalhe, mas tá É bom tranquilo. pra vocês. Ah, é verdade. Mas o Babuíno, cara, é maluco. Ele tava lá pedindo pro Felipe Luiz saísse. Pedindo, eu falei, Tava assim, falou, falei o time zoando. Falou assim. Zoando, caraca, pô. Voando nada. Ó, não sei o quê, como é que não sei o quê, tá sendo. Se o outro Flamengo tava desclassificado. Não, agora já classificou, pô. Ué, mas não tava desclassificado. Como é que tá desclassificado e agora se classificou? Não entendi. Falei, não, cara, só o Flamengo ganhava. Não! Fez uma matemática burra dele lá. Ele perde do Rui Bessante, é foda. Tu não viu a matemática dele no baralho? Horroroso. Então, foi assim mesmo. Eu fiz uma matemática lá, o Flamengo tá começou a falar no grupo. O Flamengo tá desclassificado. Eu falei, cara, o Flamengo não tá desclassificado não, cara. Discutindo com os outros lá no grupo lá. Eu falei, eu do lado dele, o Flamengo não tá desclassificado não, cara. O jogo tá empate aí, cara. Se terminar o jogo empate aí, é só o Flamengo ganhar os 2 jogos, acabou. Não, que tá desclassificado, só vai a tantos, porra. Só vai, então. Eu falei, o Flamengo pega a LDU. O Flamengo vai ganhar da LDU, a LDU não vai somar ponto. Aí no final o Flamengo pega o último colocado. 0 pontos. E aí? Não, porque não sei o que, daqui a pouco ele foi. Quer fazer uma faxina no Flamengo. Aí pá, beleza. Vai não. Aí vai o Flamengo perde dentro do Maracanã. Aí, Pô, não tem como, não. pô, tá de sacanagem. O Flamengo vindo embalado contra o Botafogo. Eu falei assim, pô, o Flamengo tem que meter um golzinho pra me ganhar um dinheiro. O Flamengo não meteu o gol. Pode perder pra quem for, mano. O Rosário Central não vai perder. Eu também acho que não vai perder. Ele é motivo tático. Ele é positivo, tá? Eu acho que também não vai perder, não. Pela concentração, pelo nível de concentração. O Flamengo vai entrar muito concentrado pra ganhar esse jogo aí. É, pô. Não tem como vai não. perder, não. É, porque o jogo, sinceramente, mais difícil que achava que seria contra a LDU, né? Que seriam times inchados, mesmo sendo no Maracanã, né? O Flamengo jogou o primeiro tempo esperando o time do Palmeiras, que não é uma característica maior do Flamengo. Tá pagando baixo pra caralho. Não é a característica maior do Flamengo, mas o Flamengo esperou o time do Palmeiras, saiu na boa e o Palmeiras ficou meio que sem repertório, né? Porque o time do Palmeiras está acostumado a esperar os outros. O Flamengo esperou o time do Palmeiras e todo jogo o Flamengo e Palmeiras, geralmente o Flamengo ataca o Palmeiras, diminui o espaço, aí porra, Eu nem lembro. e acaba empate e tal. Acaba empate ou o Flamengo ganha. Só que nesse o Flamengo deu a bola pro Palmeiras. No primeiro tempo parecia, quem olha assim, pô, o Flamengo tá mal. Tava mal, um montão de gente, né, reclamando, o Flamengo tava mal, pá. E no segundo tempo o Felipe Luiz mostrou que tinha um plano, né? Fez as mexidas que tinha que fazer. O Michael entrou, que é um outro que o nego reclama pra caramba, mas é um desafogo ali. Não vai renovar não, vai meter o pé, né? Eu não sei, cara. Estão falando, não sei se é verdade. Mas ainda, pô, o contrato dele é longo, cara. Ele veio só ano passado. Mas me falando de alguém que vocês estão querendo trazer, mano. Lá de Sai fora, fora. mano. Sai Bom jogador, tem. O Barco. Ezequiel Barco, acho que Ezequiel Barco. Mas isso aí a gente só dá pra saber Na hora. quando na hora mesmo. Porque ele Falar que fala Cebolinha muito, também não vai renovar, né? fala Isso é muito verdade, desse bagulho. Mas entre o Michael e o Cebolinha hoje, o Michael é mais produtivo. E é isso. O Flamengo ganhou, a Arrascaeta artilheiro do campeonato. 8 gols, né? Entrou bem ali, o Pedro entrou bem, o Alan entrou muito bem. E é isso. Meus amigos, vocês também, ó, parada aqui, vai falar? Pô, tu falou do Mirassol do Ceará, que eu acabei nem falando. Pô, mano, o Mirassol tá bem pra caramba, né? O time tá bem. Pô, tá demonstrando bastante preparo, né, pro Campeonato Brasileiro. Mas quem, por exemplo, olhava o Campeonato Paulista, e o Mirassol caiu nas quartas pro Corinthians, se não me engano. Naquele jogo ali, dava pra perceber que o time era chato. Claro que quando você vem do acesso, você vem sem experiência, né? Então tu acha que o time que sempre vem do acesso
eu acho que aquele time vai se dar mal. Não sei que seja um time que do nada foi comprado por uma SAF gigante e que o cara esteja injetando dinheiro igual o dobro. Mas não era o caso do Mirassol, então a gente achava que o Mirassol ia cair. Eu ainda acho que isso pode acontecer, apesar de iniciar o campeonato bem pra caramba. Empatou com o Internacional dentro do Beira-Rio, ganhou do São Paulo agora dentro do Morumbi, ganhou do Corinthians de virada lá na casa deles, que eu esqueci na casa do estádio do Mirassol, eu esqueci. Então veio de 3 resultados contra 3 times assim. Mirassol Stadium. Mirassol Stadium. Maião. Mairão? Maião. Gente, 3 resultados aí, os últimos 3 resultados que eu lembro de times assim de ponta, né, no Campeonato Brasileiro, né? Então, é um time que tem que fazer. Eu acho que eles estão até com uma campanha melhor do que a do Ceará, apesar do Ceará estar acima deles na tabela. Porque o Ceará foi eliminado na Copa do Brasil, é recente, foi meio de semana agora. Foi Palmeiras. Foi o Palmeiras, verdade. Ele foi eliminado, então veio de jogo de derrota recente agora também no Brasileirão. Acho que o Mirassol vive uma fase um pouco melhor do que o Ceará, apesar do Ceará também estar lá em cima. Então, são 2 times aí que estão chamando bastante atenção, né? Sobre o Flamengo e Palmeiras, eu acho que o Flamengo sempre foi mais time que o Palmeiras, pelo menos recentemente. E acho que o Palmeiras é o franco favorito ao brasileiro junto com o Flamengo. Acho que os dois eles estão. Acho que o Flamengo nem passou o Palmeiras na rodada, né? Acho que o Palmeiras até. O mesmo primeiro, 1 ponto. 4 pontos. Então o Palmeiras já matou o principal duelo deles do Brasileiro, pelo menos no primeiro turno. E o jogo da volta é no Maracanã, então tem muita coisa para rolar até lá. Acho que o Flamengo não estava completo no jogo. O Palmeiras eu não sei muito bem, mas eu acho que. Também o Palmeiras não tem mais a mesma base que antes, né? O Veiga agora é reserva lá, né? Acho que o Veiga quase não joga direito mais. O Palmeiras também estava não. Richard Ribeiro não jogou. Eu não vi o jogo. Eu sei que teve essa questão dos pênaltis aí, eu percebi que o Flamengo jogou mais mesmo. Então acho que é isso mesmo. Acho que o brasileiro está bem encaminhado para um desses 2 times ganhar. E quero perguntar para vocês, né? Tem 2 pontos aqui para perguntar para vocês. O primeiro é o Santos, muito mal esse início de campeonato. Joga muito pouco, infelizmente, né? O que você acha do Santos? Pô, cara, Qual é a outra pergunta? Vai fazer depois? A outra quer saber, vai parar agora para o Mundial de Clubes. Quais clubes você acha que podem ser prejudicados e favorecidos com essa parada? Porque eu vi uma parada ontem de jornalista. Prejudicado pra mim, Flamengo, todo Botafogo, mundo está nesse prejudicado. Palmeiras. Os times que estão no Mundial, pra mim, podem ser prejudicados. Principalmente os que estão lá em cima. Porque, tipo assim, o Fluminense, por exemplo, se o Fluminense chegar numa conclusão, vou botar o time em reserva no Mundial, não sei se isso vai acontecer. Mas falar, vou botar o time em reserva no Mundial, beleza, não vai ter pressão, não vai ter nada. Mas o Palmeiras e o Flamengo, se falar, vou botar o time em reserva no Mundial, vai ter uma pressão. Não, é verdade. Tá ligado? Eu tenho um monte de fatores. Então, quem pode ser isso aí? Sobre a do Santos, já vai me responder logo aí pra você. Sobre o Santos, cara, era previsível isso aí. A gente se iludiu um pouco com o Neymar, né, cara? Porque todo time que sobe no outro ano briga para não cair. Um ou outro que dá uma escapada. Então era previsível do Santos brigar para não cair. Só que como veio o Neymar, deu aquela cortina de fumaça. Aí todo mundo já achou que o Santos ia brigar pelo título, por causa do Neymar. Entendeu? Mas o Neymar se machuca e tal, mas isso aí, independente dele se machucar ou não, se ele estivesse jogando, eu acho que o Santos estaria, se ele estivesse jogando, de repente estaria um pouco melhor, porque ele é diferente. Mas também não quer dizer que ganharia jogo. Então, sobre a parada do Mundial de Clubes, acho que todos os times estão lá em cima são prejudicados. Tanto os que estão no Mundial de Clubes, quanto os que também não estão no Mundial de Clubes. Flamengo, por exemplo, disputa o Mundial, então o time vai se desgastar. Só uma parada. Então, eu acho que os que não disputam tem tempo para descansar, pô. Não, eu vou explicar. Vai descansar, vai explicar. recuperar o jogador que não Não, mas eu vou está explicar. machucado. Eu vou explicar. Não, vai entrar nesse ponto aí, Eu vou falar porque também. Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que são os times que estão. São os 3 principais times no cenário brasileiro atualmente.
eles vão estar mais desgastados quando voltar do campeonato. Eles vão para disputar, obviamente não devem ir com o time de reservas. Tentar fazer de alguma maneira, rola dinheiro, vai tentar adquirir dinheiro nessa questão de classificação para as oitavas. O Botafogo tem menos chance, porque o Botafogo está no grupo com o Atlético de Madrid e PSG. Então o Botafogo está um pouco mais prejudicado, mas mesmo assim, não sei qual vai ser o projeto deles. Passar o Botafogo em primeiro, o PSG em segundo. O Atlético de Madrid vai para a Liga Europa. Liga Europa. Mas é isso, cara. Agora, os times que não estão disputando, por exemplo, como é o caso do Ceará, tem sim essa chance que o Gabriel falou de eles conseguirem trazer novas contratações ou recuperar jogadores que estavam no departamento médico. Mas eu acho que essa questão do embalo do time tá quente, dizer assim, né? Tá pegando fogo, então essa questão de... É uma gíria bastante usada no basquete, né? O cara começa a ter muito aproveitamento bom. E é o que os times menores que não estão disputando o Mundial estão passando. Então, com um aproveitamento bom, como é o caso do Mirassol, como é o caso do Ceará. Então, pode ser que essa sequência boa deles, por conta da parada do Mundial, que acho que é um mês, né? É um mês de Mundial? 15 dias? Acho que é um mês. Um mês. Então, essa parada pode prejudicar eles e é boa para outros times que estão lá embaixo, né? Por exemplo, o Vasco. A parada com o Mundial é uma boa para o Vasco. É uma boa para uma sequência que é assim. Time ruim, quando tem tempo para treinar, continua sendo ruim, cara. Não, mas por que é uma parada boa? Por exemplo, o Nuno Moreira. Tô brincando. O Nuno Moreira. Cara, eu acho que vai ser bom para quem não está no Mundial. Para quem está no Mundial vai ser bom. Não, então, para quem também, eu acho que para quem tem em sequência, como é o caso com o filho do Mirassol, eu acho que realmente vai ser prejudicial pela sequência que eles podem ter essa sequência boa e começar a declinar. O Vasco, por exemplo, pode ser bom como pode ser ruim. O Nuno Moreira é um jogador que veio do futebol português. Ele estava em final de temporada lá. Eventualmente desgastado, então ele vai conseguir ter um descanso de um mês aí, mais ou menos. Voltar, que era mais ou menos o tempo de férias dele lá. Então quando ele voltar, ele está mais inteiro, mais pronto para poder jogar. Não que ele já não venha fazendo uma boa campanha, mas tem um desgaste, que o jogador não consegue ficar vendo 90 minutos em campo. Por estar em final de temporada, vir para cá e saber que está no meio da temporada. Como outros fatores também, como por exemplo pode ser para o Santos, o Neymar conseguir pegar um condicionamento físico. Então tem essas questões aí. Sobre o Santos e o Neymar. Não, mas o Neymar pode não voltar para o Santos, pô. Pode ser que ele não fique. Mas sim, cara, então, é o que eu falo, eu acho que ele vai ficar, eu acho que ele fica muito por uma questão de não largar a barca do jeito que está. E ele saber que ele pode ser essencial para o Santos sair disso. Tu vê que, cara, assim, de verdade, no meio de semana, quando ele entrou 20 minutos, tu via que, porra, tá ligado? O cara toca na bola diferente, mano. Ele é totalmente diferente. E ele entrou esse jogo agora contra o Vitória e foi totalmente diferente também. Ele não teve participação no gol, mas tu vê que já a marcação já é dupla, já é mais atento ao time. Então, é isso, cara. Eu acho que o Neymar, quando ele está em campo, o Santos é uma coisa. É uma coisa, assim, também é muito forte dizer, não é 8-80, mas já tem uma melhora. Já não é mais um time totalmente refém. Na verdade, ele é refém do Neymar, né? Mas já não seria mais refém de tomar goleadas, ser uma defesa pífia. Então, acho que o Neymar deve continuar e eu acho que quando ele está em campo é melhor, o Santos pode sair dessa daí. Então, sobre o Santos, eu acho que se o Neymar renovar e ficar no Santos, é um reforço tanto para o Santos, o Neymar, se tiver pelo menos 90%, é um grande reforço para o Santos. E é aquilo que vocês falaram, pode não vencer todos os jogos, mas tipo assim, vai fazer uma diferença nos jogos. Se não renovar, o Santos vai brigar até o final para não cair. O time do Santos é muito ruim. Cara, eu vou te falar, tem jogo ali, mané, que tipo, o Tassiano fez um bom campeonato brasileiro no pelo Bahia, pô. Tem o Zé Rafael, pô. O Zé Rafael é um bom volante. O maluco era titular no Palmeiras praticamente, acho que na última temporada ele deu reserva, tá ligado? O Tiquinho Soares, ele não é um bom centroavante? Pra estrutura que o Santos está hoje, vindo da Série B, o Santos trazer o Tiquinho Soares, é uma ruim? Não é, pô. O Guilherme estava em alta no início do brasileiro, agora tá ridículo. Mas se ele recuperar o condicionamento dele, ou seja lá o que ele teve, não sei. O gol foi dele. O gol foi dele, mas ele perdeu o gol ridículo da meia ponte. Então, assim, ele perdeu o pênalti no meio de semana também. Então ele é um acréscimo pro time, tá ligado? E o Santos do meio pra frente é ruim, do meio pra trás ele é horrível. Zé Ivaldo, porra, ele era do Cruzeiro, tu sabe, né? E o goleiro não, o goleiro é bom. E com relação ao Mundial, eu acho que, tipo assim, é o que vocês falaram dos clubes que vão jogar,
não se prejudicar por conta disso aí, porque vai ser como é que eu posso dizer? Não sei se a palavra vai ser visibilidade, mas tipo assim, para os jogadores, uma parada muito grande jogar esse Mundial, tá ligado? Ele pega 3 jogos ali contra times de evidência na Europa. Se tu se classifica, pega um jogo bom. A Fluminense e Borussia, pega um moleque da base desse aí que faz um bom jogo. Tá ligado? Se destaca pra Europa, moleque novo, tá ligado? Se destaca pra Europa olhar. A gente vê tanto jogador que se destacou numa parada assim, tendo tempo. Pô, o Achavinho. O Achavinho se destacou pela Copa do Mundo que ele fez, pô. O Achavinho e vários outros jogadores. O Ramos Rodrigues mesmo, pô. Foi a Copa do Mundo que fez e chama do Real Madrid. E vários outros jogadores. Então eu acho que pra alguns jogadores pode ser bom essa visibilidade, mas tipo assim. O Gakpo, pro clube, o Vardiol. Então pro clube, mano. Pro clube pode ser que atrapalhe bastante essa intensidade dos jogadores, tá ligado? E isso que você falou, questão de lesão, de cansaço, aí volta pro brasileiro de novo, tá ligado? Libertadores. Fuso horário, tudo isso aí conta, tá ligado? Libertadores, tudo isso aí. E eu acho que pode atrapalhar também os clubes que estão vindo nessa sequência, como tu usou o Mirassol, o próprio Cruzeiro, são clubes que estão vindo numa sequência de vitórias para parar. Pum, como é que vai voltar depois dessa parada de um mês? Será que volta meio pegada ou volta meio relaxado? Os clubes que estão mal. Aí eu uso o Vasco como exemplo, o próprio Sport, que vocês falaram aqui. De repente volta. Continuar mal. Não, pode continuar mal, mas pode dar uma melhorada, tá ligado? E mudar. Então a parada pode acontecer muito sobre isso aí. Perguntar pra vocês aqui quem vão se classificar em cada grupo, vocês falam aí quem vocês acham que vai se classificar. O grupo A, Al Hilal. Al Hilal não, é Al Ahly do Egito. Inter Miami, Palmeiras e Porto. Pepeu? Vai falar só Porto, Palmeiras e Porto. Pra mim é Porto e Palmeiras, nessa hora. PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle. PSG, Atlético de Madrid. É uma coisa. Bayern, Auckland, Boca Juniors e Benfica. Mais Benfica. Mesma coisa, né? Você acha que o Boca pode fazer uma frontezinha? Não, o Boca Pode sim, pode Não. sim. O Boca tá de baixa, cara, de sacanagem. Não sei, tô perguntando. Aí o grupo do Flamengo aí, tem Chelsea, Esperança e Flamengo. E um dos dois times dos Estados Unidos, do México, dos Estados Unidos, né? Não, Esperança, já tá lá. Flamengo, Não, vai ser Chelsea, Flamengo, Esperança. E vai ter um jogo de 2 times dos Estados Unidos, pô. É o. Dos Estados Unidos ou do México? Tipo, Pra pegar a Acho que vaga? é Pra Estados pegar a Unidos. vaga? Pra pegar a vaga? É, É quem? Los Angeles Galaxy? Deve ser, né? não. Mas Não se sei for quem é, não, Flamengo, quem não. Chelsea e É, Flamengo. independente de quem fala aí, é Chelsea Flamengo. Mesmo se for mexicano, se for. Se for mexicano, o Flamengo adora pra se complicar. É, mexicano pode ser, mas não, Não, mesmo falando assim, se acho que é o Chelsea Flamengo perde com um time aí mais fraco. River, Urawa, Monterrey e Inter de Milão. Inter de Milão e River. Ih, cara. O River tá bom manter o Inter de meio campo. Milão e... Tem um meio campo lá absurdo deles, né? É, River quem? O Real? River, Urawa, Monte Rei. Monterrey e Inter. Monte Rei Inter e River. Mas esse Monte Rei aí... é, sem falar com o Jorge Lúcio. Aí o do Fluminense aqui é Fluminense, Borussia Dortmund. Ulsan e Mamelodi Sundowns. Fluminense, Borussia, Ulsan e Mamelodi Sundowns. Borussia Fluminense. É. Manchester City, Unidade, sei lá, Al-Ahly e Juve. Juventus. Caraca, o grupo forte, né? Juventus. Não, aí o Maldade mais, sei lá, não. Esses dois que Acho que é Unidade, eu acho. é a unidade mesmo. City e Juventus, cara. Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburg. Que Salzburg? Salzburg, eu digo Salzburg. É da Áustria? É. Real Madrid. Caraca. Real Madrid. O Real Madrid é um deles. Pachuca, quem mais? Al Hilal E e aí, Salzburg. O Salzburg. Hilal é o... Que era do Neymar, do Jorge Jesus. Eu acho que vai ser Salzburg. Da Áustria. Acho que vai tirar o Pachuca e o Al Hilal. O Hilal tá embaixo, cara. Não embora o Jorge Jesus, o time não tá
conseguiu a vaga sofrendo lá pro negócio. Apesar que embaixo é forte, né? O time foi em segundo, falar que embaixo é foda, né? Embaixo foi segundo no Brasileirão, é pulava de alegria, pô. É, mas lá é outra parada. Lá tem um rival de rádio, né? Um rival. Não, e sem contar que o Real Pachuca Madrid. também tá bem, né? O Pachuca no campeonato também tá Real bem. Madrid e Pachuca. Isso aí já foi diferente, né? É isso, e quero pra gente terminar aí, quero saber de vocês sobre a convocação, primeira convocação do Carlo Ancelotti. Cara, então, eu acho que o Bento não deveria ir. Acho que ele tá embaixo lá na margem. Cara, eu não gostei. Eu acho que o que eu menos gostei era o Danilo do Flamengo. Acho que o Léo Ortiz merecia ser convocado, o Wesley merecia ser convocado, o Gerson merecia. E o... quem é o outro? Alexandre, né? O Alexandre eu tenho minhas dúvidas, porque tem hora que ele é titular, tem hora que ele não joga, tem hora que o Ayrton joga. Pô, mas o Danilo, pô, com todo respeito, mano, o cara nem entra em campo, mano. Pô, o Danilo foi foda. Ele levou ele como zagueiro, tá? Já pediu uma tirada do Danilo da seleção já muito antes Ele entra dele em ir pro campo assim, Flamengo. cara. Ele joga assim, porque tá vendo um pouco de jogo. Pô, o Igual o Neymar, Alexandre, pô. O Alexandre, no Brasil, o Arrascaeta não jogou contra o Botafogo, então o Arrascaeta é reserva. ele jogou no Botafogo, não? Não, o Arrascaeta não jogou contra o Botafogo. Nem contra o Botafogo da Paraíba. Mas é porque ele foi Não poupado. jogou no jogo, então, pô. Então, o Flamengo roda, pô. Pô, Na mas Libertadores contra a LDU. Mas eu olhei aqui, mano. Na LDU, que O era Danilo na joga LDU, há que foi, tempão, pô. na LDU, que foi o principal jogo, o Danilo jogou. Pô, mas Danilo. qual é o foco do Flamengo pro ano? O Felipe Cruz falou. Brasileiro. E ele não veio no brasileiro, pô. Não veio no lugar nenhum, tá ligado? Então, contra o Botafogo, o Arrascaeta não jogou. Mano, eu não tenho, eu tô de verdade, eu não tenho problema com o Léo O Flamengo tá rodando pra caramba, cara. O Léo Se tu olhar aí quantos jogos ele tem, o Danilo tem, é número de titular. Danilo, Alexandre mesmo. O Alexandre, cara, se você botar na balança, o Alexandre é o lateral esquerdo titular do Flamengo. Só que ele se machucou. Não, ele com certeza muito melhor que o Lucas, pô. Ele se Sem machucou. sombra de dúvidas. Ele se machucou, você tá falando que o Ayrton Lucas joga. Ele se machucou, então o Lucas teve que jogar. Não, mas eu Teve falei, o uma hora que só Alexandre tinha o eu tenho Ayrton. dúvidas, porque o Alexandre eu vejo jogar, mas Teve eu uma vejo hora que teve tão só o constante. Ayrton Lucas, que até o Varela jogou na lateral esquerda. Não, foi o que eu O falei, Ayrton se mas machucou. o Alexandre tem minhas dúvidas, porque eu não vejo ele ser tão constante. Agora, o Danilo, eu não vejo jogar, pô, direito. E o cara foi chamado. E já pediu ele fora da seleção, já antes dele ir pro Flamengo. Desde Cara. o final da Copa de 2022, ali mais ou menos 23, ele já falou, pô, Danilo, ou ele tem que ir pra zagueiro, pô, isso em 23, são em 25, já tem 2 anos. Ou ele tem que ir pra zagueiro, que ele não serve mais como lateral direito. Ele foi pra zagueiro, só que a idade já chegou pra ele. O cara não joga, ele tá vindo de uma lesão, no meio de recentemente. Pô, convocar o Danilo, eu acho meio forçado. Pode ser porque tava com falta de opção, pode ser, porque o Militão tá lesionado, né? Acho que ele tá lesionado porque é zagueiro. Não lembro agora, o Militão sei que tá lesionado. Eu acho que o Gabriel Magalhães, na verdade. Eu acho que é meio forçado, apesar de eu tentar levar em consideração esse espaço desses jogadores que são titulares estarem lesionados. Pô, mas tem outros nomes aí, cara, pra levar, entendeu? O Léo Ortiz tinha que ir mesmo, acho que é super viável, o cara é realmente muito bom zagueiro. O Wesley estava merecendo vaga já, o Gerson, apesar de não estar certo lá fora, vem fazendo um campeonato excelente, é um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro do Brasil. Então, nesses casos, foi até uma pauta que eu levantei ontem. Eu acho que para a primeira convocação de jogadores assim, mano, primeira convocação, no caso do Carlo Ancelotti, que é um técnico que está vindo de fora, é importante ele levar os melhores do momento, os melhores jogadores, quem está atuando melhor, Vinícius Júnior, esses jogadores. Porque ele tem uma metodologia diferente de outros técnicos. Porra, ele não é o Dorival Júnior, tá ligado? É o Carlo Ancelotti. Então é importante você contratar quem está em melhor situação agora e quem são realmente esses melhores jogadores, como é o caso do Vinícius Júnior. Ele não dava certo com o Dorival na seleção, mas dava certo com o Carlo Ancelotti no Real Madrid. E agora o Carlo Ancelotti está na seleção. Então pode ser que o Vinícius Júnior ele consiga suprir o que ele faz no Real Madrid e trazer isso para a seleção brasileira. E aí sim, é o que eu falei, tem que levar os melhores jogadores sim, como é o caso do Vinícius Júnior. E aí, tipo, tá levando os melhores jogadores, eu acho que tá levando. Com exceção do Neymar, que acabou de voltar de lesão, que é, pô, o Neymar não tem como vai jogar amanhã. Tipo, o Neymar é uma exceção. Mas e o Rodrigo, não sei porque o Rodrigo não foi. Mas tá machucado, né? Então, tipo, tem que levar os melhores jogadores, porque o técnico é diferente. Então o cara vai conseguir extrair isso. Agora o Danilo eu não acho que merece ser convocado não, acho que tá vindo de lesão, não acho que ele é o melhor
no momento. Então, acho que os outros devem ser convocados do Flamengo e de outros clubes brasileiros. Mas é isso. E o Bento? Acho que o Bento também tinha que ir, não. Acho que tinha que ir o Léo Jardim. Deixa eu ver. Pô, cara, eu não. Tipo assim. O único problema é o Danilo, cara. Eu de verdade. É difícil. Por que é difícil? Porque, cara, convocação, se a gente aqui tem 4 pessoas aqui na sala aqui. Se você convocar a sua seleção brasileira, se ele convocar a seleção brasileira dele e eu a minha, as 4 vão ser diferentes. Não vai ter unanimidade. Verdade. E então é a seleção do Ancelotti. Por mais que ele ainda não, pra mim essa seleção aí não é 100% dele. Pra mim não é 100% dele, porque o Caetano, o Juan e ele, eu acho que pra mim foi... O Rodrigo também, né? Não, pra mim os 3 ali que deram uma... Tem alguns nomes que é ele, que pra mim o Andrei, pra mim o Andrei foi ele, pra mim o... A volta do ontem foi ele, pra mim foi o... André Pereira, acho que foi ele. Pode ser também. O Danilo, Carlos Augusto. O zagueiro do o Lille. Danilo, O zagueiro do Lille foi ele, o Casimiro foi ele, o Danilo foi ele. Carlos Augusto. Pode ter sido ele, o Danilo. Aquele Alexandre também do... Foi o Flamengo. Não, o outro. Então, o do Lille, Esse aí, né? o zagueiro. O zagueiro, né? E o Carlos Augusto, acho que foi ele também. Pode ter sido, porque joga na Inter e ele é italiano. Então, independente, cara, tipo assim, eu acho assim, a seleção não vai ser 100%, a seleção de 2002 não foi 100%, a seleção de 94 não foi 100%, a de 70 não foi 100%, e assim vai, 50, 8, então todas que foram campeões não foi 62, nenhuma foi 100%. Alguém lá falou, pô, não gostei de fulano, não gostei de ciclano. Se você me pergunta, a sua convocação, na minha, por um exemplo, não teve o Neneca, mas entendo. O Neneca também. Porque para mim o Neneca não tem nível para a seleção brasileira, para mim, ao meu ver. Mas beleza, o cara convocou, então é isso. Tipo assim, eu acho que mais que a gente tem que ver o trabalho dele. O trabalho. Quando começar do que falar, pô, fulano, ciclano, porque tipo assim, igual tu falou, o Danilo. Pô, pra mim não é um absurdo o Danilo estar na seleção. Absurdo não. Tá ligado? Absurdo pra mim não é. O Danilo não valeu, mas o Danilo era o capitão da seleção brasileira até há muito tempo. O Danilo na reserva da Juventus era o capitão da seleção brasileira. Aí na reserva do Flamengo já não pode ser mais reserva da seleção brasileira. Ser, tá ligado? Mas tipo assim, não é isso. Eu tenho um pensamento comigo. Igual ele convocou 7 do Brasil. Se sou eu convocando, eu convocaria os 7. Porque eu convocaria nego lá da Europa. Também acho. Eu convocaria o Andrei Santos, que nego, tem um monte que vai torcer na lista. O Carlos Augusto, Carlos Augusto, né? Carlos Augusto. É o típico lateral que vai estar jogando lá. Se a seleção estiver perdendo, ele vai falar, que é esse cara aí que esse cara convocou? Porque o nego não conhece. Olha o Alex Telles. Porque o nego não conhece, entendeu? Então aí é mais fácil criticar o cara que você não conhece. Aí, porra, tanto lateral aí que vai querer que leve a Arana, vai querer que... Vai ouvir o jogo. Aí, o Lucas. Vai falar ontem, eu vou falar do Lucas Silva, do Cruzeiro, pô. Lucas Silva. Eu ouvi falar ontem que o Lucas Silva tá jogando bem, que já pode mudar de volta. Não, pode ser, mano. Pode ser fácil, mas você, tipo assim, pra alerta da seleção? Não, a dele foi 2014. Não, pode ser. Falando, pode ser. Isso aí você tem razão. O nego pode falar dele. Como vai falar, porra? O nego fala do Veiga, porra. O Veiga nunca teve nível de seleção. Outro cara que nunca teve nível de seleção e que o nego fala dele até hoje, não teve nível de seleção, porque na época dele, bem explicado, na época dele, que ele era no auge dele, que ele era novo, sempre tinha alguém melhor do que ele. Os caras eram melhor do que ele. São 3 na posição. Todo ano de Copa ou ano em alguma competição, os 3 eram melhor do que ele. É o Fábio do Fluminense. O nego fala que é um absurdo, e não é. Puxa a Copa de 2010, que era para, vamos supor, que era uma Copa. Os 3 que foram goleiros eram melhor do que ele. 2014,
O Doni era o mais criticado, mas o Doni jogava na Roma. Jogava na Roma, pô. Jogava, era titular na Roma. Era titular. Então, aí tá, aí 2014, Júlio César, o Jefferson do Botafogo, acho que o Vitor. Eu acho que essa aí também é ele. Pô, Mas mano, 2014 também. Não, acho que ele O Júlio César tava lá melhor embaixo, que o o Júlio Vitor. César lá embaixo. não tava, mano. Tava o Júlio César jogando no Kiss Park Ranger, cara. Não. O Júlio César tinha que ser titular. Mas era o Júlio César, cara. Mas era o Júlio César, pô. Júlio César era o titular. Mesmo se ele não fosse. Mesmo se o Júlio César não fosse titular, tá bom, o Júlio César não é titular. Ele tava melhor do que o Fábio, do que o Jefferson do Botafogo. Ele tava melhor do que o Vitor. Pô, o Vitor, cara. Naquele bagulho eu não acredito, cara. Tá entendendo? Então, tipo assim, tem sempre uma desculpa. Claro, ele poderia ter sido mais convocado para a seleção? Poderia. Tá jogando bem, vai lá e convoca. Não, ele merecia ser convocado algumas vezes. Assim, num jogo, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo eu convocando a seleção agora, se fosse eu convocando ali, não ia dar porque ele se machucou, eu convocaria o Yuri Alberto. Mas quer dizer que o Yuri Alberto seria meu atacante da Copa? Acho que não. Mas eu convocaria ele, que eu ia convocar. Vinícius Júnior, bababá, os caras mesmo, os principais. Vamos dar um exemplo, né? Aí vamos supor que o Matheus Cunha era o meu atacante titular. Não sei se seria, mas eu nunca pensei nisso. Mas estou dizendo agora, sim. Matheus Cunha seria meu titular. Vinícius Júnior, Matheus Cunha, para pensando no time. Ia convocar o Roberto, para ser o reserva. Para ganhar uma chance. Igual o Júlio. Tá entendendo? Pronto. Acabou. A próxima convocação, dessa vaga do Roberto, de repente eu levaria outro. E assim vai indo. Até porque o cara tem que ter um time dele e tem que ter uma brechinha para um ou outro jogar, para mostrar, de repente vai bem. De repente, não, de repente o momento do cara é muito bom, pô. Como o momento do Roberto é muito bom. De repente, para o jogo do Equador me ajudava. Entrava e metia um gol. Porque o momento é bom. Entendeu? Mas quer dizer que é o cara da Copa? Não quer dizer. Entendeu? Essa parada que nego não tem essa maturidade. Bom, porra, eu falava direto aí. Nessa última Copa mesmo. Os caras, pô, não sei o que, papai, de levar Pedro, Gabigol, papai, eu falei, pô, eu não, acho que eu não levaria nenhum dos dois. Quero te dar um bom exemplo. Tá ligado? Te dar um bom exemplo que tu falou. Brasil, Copa América 2019, quem foi campeão? Brasil. Lembra? Na final contra o Peru? Uhum. Quem foi o melhor jogador da Copa América? Pra você, não pra confederação. Não, calma aí. O Quem melhor foi o jogador. artilheiro? O artilheiro do Grande Jesus, Gabriel Jesus. Foi o melhor. Quem foi o artilheiro? Não, o melhor jogador da final ali foi o Cebolinha, que o tempo ficou falando para fazer E ele foi o artilheiro da Copa América. Eu acho que não, acho que Foi foi o Jesus. artilheiro, foi o artilheiro, eu lembro. Eu acho que foi Jesus. Mas tudo bem. Se o Brasil faz uma campanha ridícula com o Cebolinha sendo titular de jeito É. que foi, iam criticar o Cebolinha pra caralho. claro. Cebolinha jogando no Grêmio, Uhum. tá ligado? Então, mas é o que eu tô falando. O momento dele era muito bom. Ele era muito bom, pô. Ali, tá bom, era nítido, pá. Mas aí, esse que é o defeito do Tite. O Tite não conseguia se desprender das pessoas. É. Aí, o Cebolinha não foi pra Copa, acho que por causa que caiu muito de produção, ficou sem machucado, não jogava. Por isso, se o Cebolinha estivesse aqui mais ou menos jogando, ele ia levar. Porque ele é muito preso às pessoas. O Tite. Esse que é um parado como técnico da seleção, pra mim, não pode ser. Tá ligado? Igual a entrevista mesmo do Ancelotti falando. O cara perguntou o esquema, ele falou que não era um treinador ele falou que eu tenho 40 anos de profissão e eu não sei ainda qual é o melhor esquema. Porque ele não é preso a um esquema. Ele falou, tem que saber as características do meu jogador. E é verdade, cara. Técnico é isso, cara. Técnico não pode ter um preso a um bagulho só, não. Só vou jogar daquele jeito. O que o Bebel falou é verdade, mano. A imprensa brasileira gosta de crucificar jogadores que eles não conhecem de fora do Brasil. Tá ligado? Assim, por exemplo, quer ver um exemplo muito bom também? É o Hulk. O Hulk voltou pro Galo e, pô, o Hulk destruiu, porra. Caraca, esse maluco joga demais, o Hulk é monstruoso, bom pra caraca. Quando o Hulk tava em 2014 lá no 7x1, criticavam ele, eu servia pra caraca. Mas ninguém viu o Hulk do Porto, ninguém viu o Hulk do Zenit. Falou que era não é, pô. É o Hulk agora. Os caras estão pedindo o Hulk na seleção agora. Ainda estão pedindo o Hulk. Só que quando o Hulk era o Hulk, porra, que destruía mesmo, queria que ele saísse bem melhor do que o Hulk de agora. Entendeu? Pô. Tá ligado? Mas porque não conhece, aí fica fácil. É fácil. Na época que o Hulk era da seleção, eles pediu o Dudu. Tem que levar o Dudu, papapá. E tu vê. Levar o Bernal alegre nas pernas.
Levou, né, inclusive. É isso aí, rapaziada. Segue a gente aí no Instagram. Flamengo campeão mundial, essa aí que eu vim aqui do futuro para dizer a surpresa para vocês. A final foi contra o Real Madrid, ganhamos com o gol do Wallace Ian. Esse cara do Juninho Xereca. Porra, aquele Foi assistência dele. assistência foi do Juninho Xereca. Segue a gente aí no Instagram. PH Cariello, Aí tem a malha underline. Babu Underline 06, Babu TV. Se inscreve Halloween. no canal. Se Segue inscreve o no Halloween canal. lá, segue o Halloween. Falar nisso, no final de semana tem Halloween dos Crias. Mano, 3x0 Halloween, 2 gols do VT e um do Richard. Caralho, do Richard tu pegou pesado pra caralho. É isso aí. Segue a gente aí. Falou que Tamo o junto. prêmio Curte aí, é comenta. um galo homenageou o Tottenham. Tamo junto. Valeu, galera.